Bom dia a todos, bom dia a todas. Hoje, 11 de agosto de 2020, dia do advogado, dia da advogada, também dia do garçom e da garçonete, dos estudantes. Eu estou aqui com um convidado para conversar sobre a advocacia, um cara experiente, advogado do Rio de Janeiro, foi o presidente da Ordem dos Advogados, a seção Rio de Janeiro, e também deputado federal, grande companheiro, meu colega Vadi Damus. Muito bom dia e boa tarde desde aqui de Santa Maria. Ricardo, bom dia ou boa tarde, né? Eu nunca, quando Tranquilo, chega Vadi. se é bom dia ou boa Alô, tarde. Vadi, tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Eu estou ouvindo. Olha aí. Eu não estou sendo ouvido, é isso? Eu não estou sendo ouvido? Então tá bom. Eu estou ouvindo. Davi, Eu estou ouvindo. Oi. O canal tá. Eu tô te ouvindo muito. Eu estou ouvindo bem. Tá trancando a conexão com o Vadi. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Caiu o like da transmissão, caiu a internet do Dr. Ricardo Blatz e nós vamos aguardar a volta do Dr. Ricardo através do StreamYard. A live hoje é sobre o Dia do Advogado. Estamos recebendo o ex-presidente da OAB, ex-deputado federal Vadi Damus, né, pelo Rio de Janeiro. E a gente está pedindo para todo mundo que está entrando a partir de agora na live para compartilhar, para dar o seu like. E, Vadi, é um prazer estar te recebendo aqui na página do Blatz e parabéns pelo Dia do Advogado. Obrigado. Hoje é um dia, de fato, em 1827, em 11 de agosto, foram criados os dois primeiros cursos jurídicos no país, em São Paulo e Olinda, e convencionou-se consagrar esse dia 11 de agosto como Dia do Advogado. Estabeleceu aí, Ricardo? Estabeleci. Tá, tudo em ordem. A palavra está com você. Então tá, mas na verdade eu queria te perguntar, né, quer dizer, a advocacia ela tem tido um papel importante ao longo da nossa história, né? Não só pelo papel dos advogados, dos juristas, mas também pela força que a nossa entidade tem. A Ordem dos Advogados do Brasil hoje é talvez a maior entidade profissional de advogados e advogadas do planeta, visto que em outros países há a possibilidade de ter uma inscrição em diferentes organizações. Me diz uma coisa, como é que tu enxerga esse crescimento da advocacia? Quer dizer, porque nós tivemos aí até os anos 80, né, com a Constituição Federal de 88, até então os direitos eram para poucos, né? Eles eram para muito poucos. Quer dizer, para ter um advogado, o sujeito tinha que ter dinheiro, né? Houve, na verdade, a Defensoria Pública, o Ministério Público e o Ministério Público passaram a atuar, e principalmente com a disseminação realmente do Poder Judiciário pelo interior do Brasil. Isso fez com que, muitas vezes, o cidadão que antes tinha um direito, por exemplo, de saúde, um direito educacional, ele não recorresse ao judiciário, ele não tinha a chance de recorrer ao judiciário. Na medida em que a advocacia, o judiciário abre as portas para a população e abre esses direitos, a advocacia ela ganha uma relevância, mas, por outro lado, o judiciário fica hipertrofiado, né? O número de inscrições de advogados e advogadas, a forma de advogar. Como é que tu enxerga esse crescimento da advocacia, esse crescimento da importância da advocacia no Brasil? Ricardo, houve, de fato, no início da década de 90, houve uma hipertrofia nas inscrições de bacharéis na Ordem dos Advogados do Brasil. Vou contar hoje, tem mais de 1 milhão, né, no território brasileiro, mais de 1 milhão de bacharéis, né, inscritos na Ordem dos Advogados. Mas a maior parte não advoga. Eu sempre tive a curiosidade, quando eu presidi a OAB aqui no Rio, de saber o que levava as pessoas a se inscreverem se elas não tinham intenção
né, de exercer a profissão. A maior parte nunca exerceu, nunca fez uma petição, nunca esteve diante de um juiz como advogado ou como advogado. Né? Então, é impreciso dizer que no Brasil nós temos, tecnicamente sim, quem está inscrito na OAB, com a sua anuidade em dia, é advogado ou é advogada. Mas, empiricamente, né, é impreciso dizer que sejam advogados ou advogados, porque não exercem a profissão. Agora, isso se deve a essa hipertrofia, esse boom, né, na advocacia, se deve, sobretudo, à criação desmesurada de cursos jurídicos a partir da década de 90. Na década de 90, nós tivemos a criação aí de inúmeras faculdades de direito. Infelizmente, nem a quantidade era acompanhada de qualidade, o que obrigou a estabelecer o exame de ordem, que sempre foi muito questionado. Eu tive muitos problemas com bacharéis que não logravam êxito na aprovação do exame de ordem, né, e por isso não podiam se inscrever na OAB. Com o exame de ordem, passou a ter uma maior filtragem. Né? O exame ele filtra, de fato, aqueles que querem ingressar na profissão. Mas, enfim, a Ordem dos Advogados do Brasil, como você disse, em termos de representação dos advogados, é o órgão corporativo mais poderoso do mundo, não só pela quantidade de inscritos, mas por suas prerrogativas. Os advogados brasileiros têm prerrogativas que nenhum outro advogado tem. É muito comum na Europa, quando há um entreveiro entre juiz e advogado, o juiz mandar prender advogado, o juiz tirar, inclusive, o judiciário, caçar inscrições, né, de advogados sem... Aqui no Brasil, não. Aqui, quem dá inscrição, quem tira inscrição, é a Ordem dos Advogados do Brasil. Uma coisa que a OAB tanto defende democracia, mas a sua democracia interna também é discutida constantemente por nós, advogados e advogadas, mas tem um elemento, né, que é como se dá as eleições para a OAB, né? De que maneira que a OAB acaba elegendo seus dirigentes, e aí como é que é? Os conselhos é chapa inteira, né? Quer dizer, diferente, não há uma proporcionalidade, quer dizer, quem ganha leva tudo e quem perde não leva nada. Tu que acompanhaste essas discussões ao longo do tempo, existe uma chance de nós avançarmos nesse sentido, de garantir que toda a advocacia realmente esteja representada dentro dos conselhos, seja das subseções, também dos conselhos estaduais e especialmente junto ao Conselho Federal? Microfone. Isso dependeria de alteração legislativa. Né? A advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil são regidos por lei, a Lei 8.906/94, que é o Estatuto da Advocacia. Ali está tudo regulamentado. Né? Essa forma de eleição, né? Direta para as seccionais e indireta, né, para o Conselho Federal, e a chapa única. Eu, de fato, ao longo... Eu fui oposição aqui no Rio de Janeiro, o nosso movimento, por 16 anos. Né? Em todas as eleições, da década de... Até nós ganharmos comigo a eleição em 2006, de 1991, quando nós começamos a disputar, não exatamente comigo à frente, com outros colegas, até nós ganharmos em 2006, nós não tínhamos menos de 30% da votação. E, no entanto, não tínhamos qualquer representação no Conselho. Eu confesso, vou ser muito franco aqui, quando eu era oposição, eu defendia a proporcionalidade. Depois que eu virei situação, já não defendia mais. Não defendia com tanta ênfase. E, de fato, é controverso, porque, digamos, uma chapa obtém, uma eleição da seccional, obtém aí 30%, 35%, 40%, ela pode inviabilizar o Conselho. O presidente, e a OAB é uma entidade essencialmente presidencialista, um conselho quase que meio a meio, né? Ele aparentemente é democrático,
Mas se essa proporcionalidade ela estiver ali para continuar fazendo oposição dentro do Conselho, eu não sei se isso, de fato, não pode gerar uma ineficácia na gestão. É um debate que está em aberto. Da mesma forma, eu fui um árduo defensor, e como deputado, inclusive, encaminhei projeto de lei para instituir as eleições diretas para o Conselho Federal. Mas há argumentos ponderáveis em sentido contrário, né? O que significaria uma eleição direta no órgão como a OAB, por exemplo, as seccionais menores, né? Seccional do Acre, que tem menos de 1.000 advogados, seccionais pequenas, jamais poderiam chegar à presidência da OAB. Jamais, né? Porque se for um advogado, um voto, São Paulo, então, até o Rio de Janeiro ficaria numa situação rebaixada, né, com São Paulo. São Paulo tem quase 400 mil advogados inscritos. É quase metade dos inscritos em nível nacional. Então, mas é um debate aberto. É um debate aberto. Né? É um debate permanente. Eu fui atrás dos dados aqui do Rio Grande do Sul para dar uma noção do qual é o tamanho da nossa advocacia. Pela primeira vez na história, já passou o número de advogadas em relação ao número de advogados. São cerca de 45 mil para cada uma, mas as mulheres já estão em maioria. Né? E falavas aí do início dessa proliferação dos cursos de direito. A Universidade Federal de Santa Maria era o único curso de direito que tinha aqui na nossa cidade. Isso até 1999. Então eram 80 vagas, um curso, uma turma noturna e uma diurna. Hoje, só em Santa Maria, a gente pega esse exemplo, são pelo menos 480 vagas por ano abertas nas distintas universidades. E só Santa Maria, a nossa cidade, tem 3 mil inscritos, uma população de 300 mil habitantes, né? Tem 200 mil eleitores, de repente tem 1% da população que não é que é bacharel, né? Advogado inscrito e em ordem com a ordem dos advogados. Me diga uma coisa, como é que tu enxergava a participação e enxerga a participação da OAB e dos advogados nos mais distintos conselhos? Né? Quer dizer, a OAB não só tem a sua representatividade através dos seus presidentes e das suas comissões, mas também uma participação ativa em conselhos diversos, desde os âmbitos municipais até o âmbito federal. Existe por parte da advocacia como um todo um compartilhamento dessas ideias ou acaba sendo a representação da ordem ela é individualíssima, né? O sujeito é nomeado lá para representar a entidade num determinado conselho de contribuintes e de repente não dá a mínima satisfação. Como é que enxerga essa participação aí? Olha, a OAB, desde a sua criação em 1930, né, ela veio construindo uma imagem de muito prestígio na sociedade brasileira e na própria, mesmo na esfera estatal. Né? A ordem, por exemplo, concurso para juiz, tem que ter, na banca, tem que ter alguém indicado pela OAB. Concurso para o Ministério Público, a mesma coisa. Para a Defensoria, a mesma coisa. E nas mais diversas entidades, mesmo as regidas pelo direito privado, há a participação, né, de indicados pela OAB, né, em Tribunal de Justiça Desportivo, em conselhos, os mais diversos conselhos aí que você fez referência. Toda hora chegava ofício aí, quando eu era presidente, para indicar nomes, né, para isso, para aquilo. E isso, é claro que a pessoa acaba tendo, o colega que vai para lá, acaba tendo uma atuação mais individual, embora tenha chegado lá por indicação da ordem. E também a ordem não tem que se meter. Eu, particularmente, acho que, não sei por que existe esse tipo de previsão, né, de a OAB no conselho, sei lá, conselho de arco e flecha, está lá um representante da OAB, conselho de remo, está lá, pô. Enfim, a gente tinha que indicava, havia sempre pedidos, né, nesse sentido, mas isso ensejava uma atuação individual, né, não era uma atuação a partir
E tinha que ser assim mesmo, porque a gente ia fazer o quê? Reunir o conselho para traçar uma estratégia de como deveria ser a atuação do advogado ou da advogada no Conselho Nacional de Arco e Flecha, no Conselho Regional de Arco e Flecha. Quer dizer, isso não tinha muito. Então, era mais um ritual burocrático, né, de indicação de pessoas. Mas, por outro lado, isso mostra, né, o prestígio da advocacia e da OAB. Né? O curso jurídico, ele abre muitas portas, né, para concurso público, nas mais diversas áreas. Concurso de servidor Poder Judiciário, tem direito. Né? Tem direito. Badia, que a gente falava da magistratura, concurso do Ministério Público, enfim. Tá, mas a gente falava aqui da representação das diferentes facetas, né, da diversidade que tem dentro da advocacia, que muitas vezes não é representada dentro do conselho, e aí das ponderações, quer dizer, classistas, né, mas como é que é a possibilidade? Você é um sujeito que estava na advocacia, sempre esteve ligado atento à política, não só da advocacia, e de repente chega no parlamento, né, e tem uma atuação, que eu digo assim, um foguete, né? Quer dizer, um primeiro mandato que acaba sendo reconhecido no Brasil afora pela técnica, muito, pela altivez e pelo momento que a gente vivia. Né? Ter estado no Congresso Nacional nesse período, em 2015, 2018, realmente exigia coragem e altivez. No entanto, eu imagino que mesmo para um advogado mais experimentado, que tem na experiência uma política da Ordem dos Advogados, acabou se deparando com entraves no poder legislativo que jamais imaginava que existia. Como é que foi a tua experiência de parlamentar? Quer dizer, como é que tu enxerga? Quando chegaste e depois que saíste, né? Tinha uma expectativa frustrada, quer dizer, boas expectativas, boas referências, apesar do resultado. Eu digo apesar do resultado, porque evidentemente fomos golpeados no meio do teu mandato. Olha, embora o cenário político, quando eu entrei, já tivesse deteriorado, era um cenário adverso, mas para mim acabou sendo algo favorável em que sentido? Porque o direito estava na ordem do dia. No caso, a violação ao direito. Né? Eu cheguei lá já o golpe de 2016 já estava em andamento, a Lava Jato já começava a praticar as suas primeiras arbitrariedades. O fato de ter formação jurídica, individualmente, para o perfil do meu mandato, né, acabou sendo algo ruim para o país, é uma contradição, né? Mas, para a minha atuação parlamentar, acabou sendo positiva, porque eu tinha ali um diferencial. Né? Talvez, em outro momento, o fato de ter formação jurídica não fosse tão importante, não fosse tão distintivo, como foi no momento que eu cheguei lá na Câmara. Eu era muito demandado, era demandado pelos colegas da bancada, era demandado por outros parlamentares, né? Eu estava sempre pela imprensa, né? Era o quadro. Eu era apontar, aquele ali é o cara da OAB aqui que tá aqui agora aqui na Câmara dos Deputados. Então, isso, do ponto de vista estritamente individual, né, acabou sendo positivo, que me demandava uma resposta, né, técnica, né, que eu tinha condição de dar. Então, eu, embora deputado novato, eu já era chamado para as discussões que ensejavam conhecimento técnico-jurídico, né, em diversas comissões da Câmara. Entrei logo na Comissão de Constituição e Justiça, que é a comissão mais disputada da Câmara dos Deputados, já no meu primeiro mandato. Né. Colegas mais antigos cederam lugar para que eu pudesse. Eu tive essa acolhida lá também. Né. Aliás, quero destacar aqui um amigo em comum aí de Santa Maria, que é o meu querido amigo, camarada, companheiro Paulo Pimenta, né? Que foi muito importante também para
para a minha atuação parlamentar o apoio do Pimenta. Né? Nós tivemos uma parceria muito intensa na atuação parlamentar. Então, o fato de ter formação jurídica, né, abre portas, abre espaço, porque o direito continua, infelizmente, viu? É ruim isso, mas o direito continua sendo um diferencial nessa conjuntura que se inaugurou de 2014 para cá. Né? Ou seja, a desconstrução do direito, né? O desrespeito à ordem jurídica. Você tendo um quadro oriundo, né, do meio jurídico, né, para fazer o contraponto, você acaba tendo um certo destaque aí por conta disso. Além da página aqui, a página Ricardo Blatz, aqui, esse nosso papo também está sendo transmitido aqui pela página do deputado Luiz Fernando Mainardi, deputado estadual aqui do Rio Grande do Sul. Tá? Então, quem não... Exato, amigo também, um abraço aí para o Mainardi. Nós todos estamos aprendendo essa coisa de vocês, alguns mais, já mais atentos, né, de pedir para o pessoal curtir, compartilhar, falar para os amigos, mas eu acho que o principal aqui é o conteúdo dessa nossa conversa, né, o Vadir. E sabe que falar da advocacia, evidentemente a gente fala da OAB pela tua experiência e pela relevância que tem a OAB no espectro político nacional. Mas sabe que nesses últimos anos chamou a atenção que outras entidades também jurídicas acabaram surgindo. Né? Nós temos aqui no Rio Grande do Sul tem a AJURD, a Associação dos Juristas pela Democracia, temos a BJD, a Associação dos Magistrados pela Democracia. Né? Isso era um elemento absolutamente novo, porque veio num contraponto justamente nesse momento de exceção que nós vivemos e que parece que, diferente que em outros momentos, a advocacia se colocou não ativa no processo, pelo contrário, não em defesa das prerrogativas da democracia efetivamente. Então, isso fragilizou a advocacia de uma certa forma, porque o judiciário e o legislativo, o poder legislativo, o executivo e o judiciário, o executivo e o legislativo sempre tiveram críticas. As críticas ao judiciário aumentam e, de repente, tem a entidade dos advogados, que é a entidade que defende a democracia, também entra numa mesma linha. A que contribui esse surgimento repentino? É simplesmente por esse movimento da OAB de realmente não enfrentar? Ou tem mais alguma coisa? O microfone aí, meu debate. Durante um período, sobretudo quando... Vamos fazer uma regressão histórica, que a OAB, ela já nasce, a OAB nasce na Revolução de 30. Né? Então, a OAB, ela já nasce com batismo de fogo. E sempre foi uma marca da entidade a sua atuação extracorporativa. A OAB sempre, às vezes mais acentuadamente, outras vezes menos acentuadamente, mas sempre teve uma atuação extracorporativa, uma atuação institucional forte, né? Que alguns não conseguem entender, acham que a OAB deveria cuidar só de questões corporativas, enfim, mas não é assim que aconteceu. O nosso próprio estatuto, que é de 1994, ele prevê isso, é uma missão política, né? Não é política partidária, mas política no sentido mais amplo, de defesa da ordem jurídica do Estado Democrático de Direito. Né? Então, isso é uma atuação política. A Constituição estabelece que, no artigo 133, que a OAB é dispensável à administração da Justiça. Então, a conotação política é evidente. E eu acho que a OAB se enfraquece, e enfraquece a advocacia, toda vez que ela reluta em ter essa atuação institucional mais forte. E, no período, nesse cenário de 2014 para cá, quando começa a se gestar o golpe de Estado, que culminou em 2016, a OAB foi omissa. Não só omissa, a OAB apoiou o golpe de 2016. Assim como apoiou o golpe de 64, mas logo depois se redimiu. Logo depois, já em 64, a OAB já estava fazendo oposição à ditadura, porque as violações de direitos humanos começaram já em 1º de abril.
Agora, nesse caso aqui, mais recente, não. A OAB se associou ao impeachment da presidenta Dilma, que nós sabemos. Então, a entidade, pelo menos, poderia ter tido, do plano técnico-jurídico, uma atuação no sentido de mostrar à população brasileira que não havia crime de responsabilidade. Ela se politizou, ela rebaixou o seu papel técnico-jurídico, politizou-se no pior sentido e apoiou o cenário institucional golpista. Isso fez com que diversas pessoas fora da OAB reagissem, né, já que não tinha espaço dentro da entidade para atuar, e começaram a criar essas associações aí que você fez referência. Você pode ver que todas elas foram criadas de 2016 para cá, 2015, 2016 para cá. Né? Elas não... Se a OAB tivesse tido uma atuação como teve na ditadura, como teve no sentido da defesa, né, do Estado de Direito, democrático e tal, provavelmente não haveria essas iniciativas da criação dessas entidades. Elas foram criadas em reação à omissão ou atuação negativa da OAB na deterioração do cenário institucional brasileiro, que a OAB acabou apoiando. Hoje nós temos aí um presidente nacional, que foi inclusive meu sucessor, né, na OAB do Rio de Janeiro, fazia parte do mesmo grupo político, né, que me levou à presidência da Ordem, Felipe Santa Cruz, está tendo uma atuação, do ponto de vista institucional, muito importante, né, que merece elogios. Se essa atuação viesse marcando a OAB, né, naqueles idos, provavelmente essas entidades não haveria... elas vieram como uma necessidade, já que a OAB estava se omitindo, elas vieram para ocupar um espaço que a OAB estava deixando no cenário institucional. Né? Então, é o que acontece hoje. Mas, de qualquer maneira, independentemente de hoje a OAB ter voltado aos trilhos institucionais, que marca a sua tradição, essas entidades ganharam vida própria, enfim, estão tendo aí a sua atuação no cenário que acaba fortalecendo. Hoje, eu considero que essas entidades são parceiras da OAB, do ponto de vista da atuação institucional da advocacia. Adi, vamos falar um pouco de política e desafio político mesmo. Estamos aqui num momento de tensão, né? Tensão brasileira em função desse governo que não tem para onde ir, a gente vê alguns retrocessos acontecendo, mas é importante, e eu não gosto de usar o termo autocrítica, não é isso, mas os governos mais progressistas, eles acabaram não avançando em determinados temas que hoje são muito graves para a população brasileira. Nós temos uma população carcerária gigantesca, né? um sistema de segurança pública todo fragmentado, com policiamento militar, né? Tem a maioria do Brasil ainda com bombeiros militares, né? Diversas polícias, diversos sistemas judiciários, né? Isso tudo sobre o espectro do advogado, esse militante que está trabalhando no dia a dia, né? Entender a diferença entre a competência da Justiça do Trabalho, a Justiça Federal, a Justiça Estadual, as diferentes esferas da burocracia pública, parece simples, mas para a grande maioria da população brasileira acaba criando um descrédito geral. Não tem uma política da segurança pública unificada. Como é que tu enxergou e enxerga essa tramitação dentro da Câmara Federal, dentro do Senado, essas discussões avançam, e o papel da advocacia em impulsionar esse tipo de discussão? E na medida que nós temos aí um sistema que permite que cada estado, né, tenha a sua polícia militarizada, a sua polícia civil investigativa, seu próprio sistema judiciário, cada um com um padrão remuneratório, cada um com um padrão de ingresso. Existe luz no fim do túnel para que o Brasil, no médio prazo, possa melhorar esse sistema criminal, diminuir a violência urbana através da alteração da legislação. Isso passa por política de drogas, mas também passa por uma reorganização do sistema. A última reorganização do sistema que nós tivemos uma esperança, foi aquela reforma
no início dos anos 2000, ali, que é onde foi criado o Conselho Nacional de Justiça, se o Conselho Nacional de Justiça atendeu a expectativa que tínhamos lá atrás ou virou mais um órgão da burocracia do Judiciário? Olha, cara, essas questões que você está trazendo aqui ao debate, elas são de extrema complexidade, né? Mereceria aí uma abordagem até mais longa, né? Enfim. Mas nós temos um sistema de justiça que atua num cenário, né, ideológico de punitivismo difuso. Não é à toa que o Brasil hoje já alcançou a triste marca, ocupa, né, o triste segundo lugar no ranking das maiores populações carcerárias do mundo. O Brasil hoje só está atrás dos Estados Unidos ou da China, não me lembro. Estava até bem pouco tempo em terceiro, já alcançou o segundo lugar. Né? Se não me engano, atrás dos Estados Unidos. E isso não é uma marca que honre, né, uma sociedade democrática. Essa política da chamada guerra às drogas, ela só trouxe malefícios. Primeiro, ela parte de uma noção bélica, né? A noção do combate, a noção guerra às drogas. E nós sabemos que numa guerra funciona normalmente a ideia do vale tudo. E, na verdade, a chamada política de guerra às drogas só trouxe morticínio da população pobre, da população negra favelada. As favelas, e esse é um fenômeno que aqui no Rio de Janeiro ele é muito intenso, né? Porque a favela ela está presente na topografia da cidade. Ela está presente as nossas vistas, né? Onde quer que nós estejamos no Rio de Janeiro, tem favela, né? Ela passou a ser considerada território inimigo, né? Então, a polícia, quando faz essas incursões nas favelas, ela mata, ela oprime, ela executa. E do ponto de vista, vamos nos colocar aqui na ótica, vamos imaginar que eu fosse um adepto dessa política de guerra às drogas. Qual é a eficácia? Do ponto de vista da eficácia punitiva, qual é a eficácia? Nenhuma. Resultados pífios, que só a polícia, sobretudo do Rio de Janeiro, é que mais mata, é que mais morre. Os próprios policiais são vítimas dessa política desastrosa de guerra às drogas. Agora, isso tem que ser um trabalho de convencimento da população, porque assim como na política hoje, essa questão da corrupção, ela é colocada sob um viés moralista, as drogas, idem, né? As drogas não são tratadas como uma questão de saúde pública, elas são tratadas como tabu moral, né? Sobretudo a partir da atuação dos Estados Unidos, né, em países como o Brasil, né? Que nós acabamos imitando esse tipo de política que penaliza a parte vulnerável, a população pobre, negra e favelada. Um sistema de justiça expressa isso, né? Expressa o punitivismo, expressa a presunção de culpa, expressa todos os preconceitos, expressa o racismo, né? É o que nós vemos no nosso sistema de justiça. E essa fragmentação da atividade policial que você tão bem apontou, também tem um resultado, né? Nós temos polícia militar, nós temos guarda municipal, nós temos polícia federal, nós temos em alguns setores aí, tem polícia rodoviária federal, tem polícia ferroviária, tem polícia para diabo, né? E do ponto de vista do cidadão, né, que quer se sentir seguro, isso traz segurança? Não, né? E para você ter uma ideia, não sei se você acompanhou, há a Defensoria Pública do Rio de Janeiro foi ao Supremo pedir em ADPF
que não houvesse enquanto a pandemia perdurar, incursões policiais nas favelas do Rio de Janeiro. Por incrível que pareça, quem deu essa liminar, ela foi concedida, foi o ministro Edson Fachin, né? Aliás, o ministro Edson Fachin, quando a Polícia Federal não está no meio, né, e não é Lava Jato, ele até que tem um viés, né, quando não tem lavajatismo no meio, ele até que atua razoavelmente. Despencou a mortandade, o que é uma prova de que a atuação policial ela provoca mortalidade, ela provoca letalidade, né? E não traz qualquer sentimento de segurança às pessoas. Então, com essa proibição, a mortandade de pessoas aqui no Rio de Janeiro, o índice de letalidade, de mortandade, diminuiu, né? Graças à impossibilidade de a polícia subir morro aqui metralhando todo mundo como ela costuma fazer. Dia do advogado, da advogada. O que é, desde os tempos de estudante, né? Quer dizer, o que essa data ela acaba sendo celebrada ou comemorada pela advocacia, mas não só para dizer feliz dia do advogado, né? É necessário uma reflexão. Eu assisti há poucos dias uma conversa tua com o presidente do Conselho Federal, Felipe Santa Cruz, em que falavam um pouco sobre os efeitos da pandemia na grande parte da advocacia. Então, hoje, há grandes escritórios da advocacia que eu imagino que devem estar sendo beneficiados, né, na medida em que tem advogados e advogadas subempregados, né, trabalhando num regime totalmente agora sem o investimento de ter que ter uma sede, né, porque o sujeito fica em casa, mas, ao mesmo tempo, isso acontece com o judiciário também. Então, sem dúvida nenhuma, essas alterações tecnológicas que fazem com que um advogado aqui do interior de Santa Maria possa conversar com um advogado aí do Rio de Janeiro, também permite acelerar o processo. E esse negócio de acelerar, você me lembra aquele discurso da classe empresarial que quer desburocratizar e acelerar. Desburocratizar e acelerar significa, para alguns, né? Porque a grande maioria acaba tendo a burocracia como um enfrentamento. Na medida em que se facilita o processo, ou seja, não tem mais um caderno, né, com folhas, com o protocolo, com alguém para subir, com estafeta, que esse despacho chega rapidamente na frente do juiz. Por outro lado, o atual momento faz com que o advogado não consiga defender, chegar até o judiciário. Ele não sabe onde está o juiz, ele já não é recebido pelo magistrado, já não é recebido pelo desembargador. As sustentações orais agora, em determinados casos, são gravadas. Quer dizer, a gente não tem nem a sessão presencial, a gente manda uma gravação. Existe espaço para diminuição dos direitos, das prerrogativas, a partir dessa simplificação burocrática e também pela essa fragmentação dos tribunais, né? Cada tribunal lança uma sua resolução, e a resolução do TRF-1 não é a mesma do TRF-4, e da Justiça Estadual do Rio de Janeiro não é igual à Justiça do Rio Grande do Sul. Como é que tem enxergado isso? Como é que visualiza esses próximos capítulos? Olha, o judiciário sempre foi um poder à margem do povo, né? A própria linguagem jurídica, os nossos códigos, né? Quando eu digo código, não estou me referindo ao Código Penal, ao Código Civil, estou me referindo à linguagem, às expressões, né? Elas são inacessíveis à maioria da população. O direito aqui no Brasil, em países como o nosso, países dependentes, países que saíram de uma experiência colonial, país como o Brasil, em que a escravidão perdurou 350 anos, o direito aqui não foi desenhado como uma contenção aos abusos do Estado. O direito nasceu associado aos abusos do Estado. O abuso de Estado aqui foi regulamentado pelo direito. E isso manteve a população, quando conhecia o direito, é para ser presa, né? O cidadão médio tem medo da polícia, tem medo do juiz, não é respeito, não é medo, né? São vistos como agentes da opressão.
Então, o que está acontecendo hoje, aliás, você fez uma pergunta, né? Hoje é o dia 11 de agosto, dia é para comemorar? Infelizmente, não. Nós não temos grandes motivos para comemorar. A advocacia passa por um mau momento já há algum tempo, né? E a pandemia só agravou. Assim, como existe desigualdade social, né, difusa na sociedade brasileira, existe desigualdade no meio da advocacia, no seio da advocacia. A maioria dos advogados, quem advoga mesmo, a maioria dos que vivem ou tentam viver da profissão, tem o seu escritório. O grande escritório é uma exceção. O grande escritório é uma exceção, né? E esses escritórios menores estão fechando. Estão fechando. Os colegas das colegas estão sem condições de manter uma estrutura mínima aberta, né, para atender as demandas da sua pequena clientela. Essa solução teve que ser adotada, né, da virtualidade. Eu temo, né, que mesmo depois da pandemia, o juiz nunca gostou da presença de advogado. Vamos ser francos aqui. Boa parte dos juízes, os juízes de uma determinada geração para cá, né, tem problemas com a advocacia. Não gosta de advogado. Acho que advogado atrapalha, né? Essa visão lavajatista, ela ganhou corações imensos aí no Ministério Público e no Judiciário. Não gosto de advogado. Advogado atrapalha. Advogado é chato. E temos que ser mesmo. Nosso papel é ser chato. Nosso papel é incomodar, né? E eles não gostam. Toda vez que tem alteração em Código de Processo Civil, né, os juízes estão sempre pensando neles próprios. Ter menos trabalho, não pensam na jurisdição, não pensam em coisa nenhuma. Vamos ser francos aqui. Então, outro dia, conversando com alguns colegas da área penal, que é quem mais sofre, na verdade, com o punitivismo e com essa visão distorcida da cidadania em relação à segurança pública, em relação ao combate à corrupção, etc., eles estavam dizendo, esses julgamentos virtuais condenam mais do que o julgamento presencial. Estatisticamente. Né? Então, as nossas prerrogativas, elas acabam, sim, sendo limitadas, né, nessa dimensão virtual em que as coisas estão acontecendo hoje. Né? Porque não tem o debate vivo, a polêmica. Isso é advocacia. Né? Como é que você vai fazer um júri, por exemplo, virtual, pô? A mesma sessão, sustentação oral virtual. Então, né? Agora, eu temo que isso vá perdurar, que isso torne-se o que se convencionou chamar, né, de novo normal. Né? Então, essa virtualidade virá um novo normal e acho que a OAB tem que estar atenta a isso e não permitir que isso aconteça. Né? Estabelecidas as condições de segurança sanitária, né, o restabelecimento da possibilidade de voltarmos a conviver presencialmente, não vai ter cabimento isso virar regra. Tem que continuar sendo exceção. Né? Isso não pode virar regra. Mas a tendência é que vire regra, infelizmente. E com base nisso, eu vou pedir uma reflexão tua sobre esse momento de pandemia. A gente não sabe, não tem resposta certa, mas nós estamos nos aproximando de um período eleitoral em que já há uma sinalização aí de alguns setores, em primeiro lugar, aqueles mais reacionários, de um boicote à eleição. Né? Quer dizer, das pessoas se negarem a ser mesários, de se negarem à eleição. Por outro lado, uma discussão de relativização do voto obrigatório. Né? A relativização de que não vai ter multa e pode não haver efeitos civis do não comparecimento. Mas eu acho que é importante, a nossa Constituição Federal, quando ela estabelece o voto obrigatório, essa obrigação não é só do cidadão ir votar, mas também do Estado brasileiro proporcionar que o sujeito possa votar. Né? Senão, de repente,
E qual é a reflexão que eu faço aqui, e quero tuas considerações, de repente, quando se relativiza o voto obrigatório do cidadão, o comparecimento, daqui um pouco para o próximo período já se faz assim, bom, já que tinham 300 mil pessoas, 200 mil eleitores, mas só 80 foram votar, na próxima precisa de menos urnas, né? Vamos complicar a vida desse cara que queira votar. E assim vai tirando a chance, as poucas chances em que a população brasileira realmente ela é consultada, que são nas eleições, um período que fica cada vez mais curto, né? Então, quem não é da política tem uma dificuldade ainda maior de entrar dentro do sistema. Como é que tu enxerga realmente nesse espectro, né? A gente estamos diminuindo os espaços de democracia. Há tempos atrás tinha discussões em níveis municipais, estaduais e federais na definição de políticas públicas, conferências Brasil afora. E cada vez mais os governos, especialmente o governo federal, aqui no Rio Grande do Sul e aí no Rio de Janeiro também, eles retiram a possibilidade da população se manifestar. Isso é realmente um perigo ou é só na cabeça dos esquerdistas, desses caras, dos comunistas, e desse ataque que fazem os reacionários? Microfone de novo, Vladir. Não é coisa de esquerdista, não. Né? Democracia brasileira, ela sempre foi o que os cientistas políticos chamam de democracia de baixa densidade. Democracia com pouquíssima participação popular. O povo é chamado a participar em época de eleição. É uma democracia ritualística. De 2 em 2 anos, o povo vai às urnas votar. Né? A cada ano, a legitimidade dos eleitos vai diminuindo. Por quê? Porque a política passa por um processo de criminalização, de desmoralização, né, de há muito tempo. Né? Desde que eu era criança, desde que eu era jovem, sempre foi comum identificar a política como dimensão de bandidos, ladrões. Né? Sempre. Pega aí as marchinhas de carnaval aí dos anos 60, dos anos 50, tem sempre a marca da desmoralização dos políticos e da política. Isso não é de agora. E é claro que agora, sobretudo no pós-Lava Jato, isso se intensificou. Né? Boa parte da população pobre, e população rica e população de classe média identificam na política a dimensão da roubalheira, a dimensão do ilícito, a dimensão da corrupção. Isso tornou-se um senso comum. Né? Então, se as pessoas elas forem incentivadas a não votar, elas não vão votar. E isso vai fazer com que, como nos Estados Unidos, os presidentes dos Estados Unidos eles têm um baixíssimo índice de legitimidade popular, né? Porque e ali ainda tem a complexidade do colégio eleitoral. O colégio eleitoral se sobrepõe ao voto da maioria da população. E a maioria da população não vai votar, porque lá o voto não é obrigatório. Então, no Brasil, a democracia sempre foi restrita formalmente falando, de baixa participação popular, e óbvio que socialmente falando. Né? Nós temos uma democracia meramente formal, uma democracia de retórica que está ali na Constituição. Então, eu temo muito que esse cenário de pandemia acabe também apontando para caminhos futuros, no sentido de tornar o voto não obrigatório. Já houve várias tentativas nesse sentido, que até hoje não passaram no Congresso, mas se bobear um dia passa. Né? E aí vai ser mais um fator de elitização da nossa democracia, que já é, por si só, né, elitizada. Né? Então, eu vejo com muita preocupação o cenário futuro. Eu não sei como é que nós estaremos. Tudo indica, né, que a pandemia ainda estará presente nesse processo eleitoral, graças
a atuação do governo federal, que é um governo aliado do vírus, né? Aliado da pandemia, é um governo que sabota todas as iniciativas de enfrentamento com o vírus aqui no Brasil. Eu acho que o Brasil não vai se ver livre desse vírus até a época das eleições, né? E aí eu quero ver como é que vai ser, né? Mas por aí, pode haver aí arreganhos autoritários no sentido de sabotar o processo eleitoral. Na tua percepção, tu imagina que a participação popular vai diminuir nessa eleição? E diminuindo a participação popular. E diminuindo a participação popular, corre o risco quem é que se beneficia com a diminuição da participação popular? Sempre a direita, sempre a direita, sempre, né? Sempre a direita. Quem sempre se beneficia da. Algumas Agora, se você pegar os processos eleitorais de alguns anos para cá, o índice de abstenção tem crescido, né? Até porque, embora seja formalmente obrigatório, mas não há grandes consequências para quem não for votar. Paga uma multinha lá de sei lá quanto e pronto. Tá, não pode, mas justifica, não pude, estava com dor de cabeça, não sei o quê. Não existe grandes rigores para. Então, o grau de abstenção tem crescido, o grau de voto nulos e branco tem crescido brutalmente, né, de processo eleitoral para cá. Isso é o quê? Isso é dizer não ao processo eleitoral. Olha, isso aí não me representa, isso aí, estou fora disso, né? Eu não estou representado por esse processo eleitoral. Só vim aqui porque é obrigatório, mas vou votar nulo, vou votar branco. Vadir, sabe que eu estou que vota também em determinados candidatos com sentido de anulação de voto. Vou botar nessa porcaria aqui porque eu não tenho o menor apreço por esse processo eleitoral. Tá, e me diz uma coisa, eu vou pegar a tua experiência de candidato à eleição proporcional, né? Nós temos um sistema no Brasil, que é esse sistema de voto uninominal com apuração proporcional, em que faz, ao fim e ao cabo, com que candidatos do mesmo espectro ideológico, ou seja, do mesmo partido, acabem, sim, disputando entre si, né? E fazendo as campanhas, não raramente, de costas um para o outro, né? E isso é ruim, né? Porque no final das e ainda somado ao fato de que a legislação permite que numa eleição proporcional o partido pode colocar 150% do número de vagas, né? Então, na hipotética situação do partido fazer todos os votos, não elege todos os candidatos. E cada partido coloca quantos mais para engordar essa legenda. Como é que vou participar agora pela primeira vez no processo eleitoral, eu sou pré-candidato a vereador aqui em Santa Maria, e uma das razões que me faz entrar para a política é essa possibilidade de dar combatividade ao que tem sido feito no país, da importância de ocupar os espaços da política. No entanto, a gente se depara com essa triste realidade do dia a dia da vida eleitoral. Política e eleição nem sempre se encontram. Talvez por isso eu tenha uma referência na tua atuação, quer dizer, uma atuação do deputado que não era uma atuação propriamente voltada a se reeleger, né? Ou voltada a atender esse clientelismo, né? Como é que tu enxerga isso? Como é que tu imaginas que tem a saída? Como é que é? Enfim, uma reflexão sobre esse sistema eleitoral que é perverso internamente. Não, você, na tua pergunta, já está contida a resposta, não? A gente, nesse sistema proporcional que nós temos aqui no Brasil, o maior adversário de um candidato é o seu companheiro de partido. É com ele que você, ou com ela que você disputa. E isso é muito ruim, né? Porque isso faz com que não se principalize ideias, não se principalize programa partidário, né? Você procura se destacar individualmente. Muitas vezes isso até resvala, isso faz com que muita gente mergulhe, inclusive, em financiamentos ilegais de campanha, em abuso de poder econômico, né? E eu lá na Câmara, rapaz, eu vi, né? Eu estava ali, mas não sai reforma política. Só uma reforma política, né? Porque aí,
qual é o raciocínio médio ali? Né? Bom, se eu cheguei aqui, se eu me elegi com esse sistema, por que eu vou mudar? Por que eu vou mudar? Né? Então, por mais que se tente, por mais que em cada debate lá, periodicamente, acontece um Congresso Nacional sobre reforma política, aparecem projetos ótimos, né? Projetos, de fato, que democratizariam o processo eleitoral, mas não passa. Eu não sei se um dia vai passar. Talvez uma constituinte originária mesmo, não um congresso constituinte, mas uma constituinte soberana, uma constituinte em que, inclusive, quem fizesse parte, fosse eleito para constituinte, teria que passar por uma quarentena, não poderia disputar as eleições do Congresso Nacional, ou seja, o jeito não ter nada a ganhar numa constituinte, a não ser expressar a sua opinião, talvez aí, agora, se isso um dia vai acontecer aqui no Brasil, eu não sei. Porque no final das contas... Mas posso te assegurar que uma reforma política que supere essas mazelas do sistema atual, ela não acontece no Congresso Nacional. Não acontece. Porque o que tem acontecido é o seguinte, né? Isso desde os parlamentos municipais até ao Congresso Nacional, a população está sendo representada pela minoria, realmente. Porque o sistema ele permite isso. A própria eleição majoritária para o Senado não exige um segundo turno. Né? Eventualmente, tem que chegar na frente dos seus adversários. Teve aí, nessas eleições de 2018, alguns senadores se elegendo com cerca de 20% da população do seu estado, do sufrágio, que deturpa completamente. Mas, Vadir, já encaminhando aí para o encerramento da nossa conversa, essa democracia que a gente exige, por vezes exige mudanças de regra na OAB, exige mudanças de regra a nível nacional, mas o Brasil está se tornando mais democrático? Não, o Brasil está perdendo democracia a cada dia. Né? Cada dia o governo federal acaba tirando esses espaços. E aí é o papel do advogado. A advocacia, ela está num crescente ou ela está diminuindo? Ela está se burocratizando e pensando só nos seus casos? Essa reflexão que eu queria que fizesse para a gente, dê até um incentivo, um alento para as novas gerações que para não enxergarem simplesmente a advocacia como uma labuta de defender o caso financeiro, muitas vezes, na maioria, é aquele negócio, vamos fazer uma ação de danos morais, vamos tirar dinheiro de alguém. Né? O advogado também acabou tendo essa característica e se desconectando da realidade. A advocacia cresce quando a democracia está sendo atacada, ou tu vê de uma forma diferente? E já pedindo, te agradecendo, evidentemente, né, que um dia, essa é a nossa primeira conversa, né, Vadir? Primeiro, quero agradecer aqui também ao Paulo Pimenta, que eu falei assim, como é que eu consigo falar com o Vadir? Ele falou, não, deixa para mim. E me passou o teu contato, então agradeço aí a tua disponibilidade de conversar aí com a nossa rede para felicitá-los pelo Dia do Advogado. Olha, Ricardo, em regimes autoritários, ditatoriais, o exercício da advocacia é muito difícil, porque nós atuamos na fronteira da limitação do poder do Estado. Né? Quando nós temos autoridades que não estão pautadas pelo direito, mas pelo arbítrio, né, o advogado é primeiro a sofrer as consequências. Então, eu diria a você que numa sociedade autoritária, e a sociedade brasileira, independentemente do regime político, se ele no momento ele é democrático, se ele é autoritário, ela sempre foi autoritária. Esse traço de 350 anos de escravidão é um traço indelével, né? A desigualdade social, das elites perversas, das classes dominantes que no processo do país sugam apenas dos recursos do país, se beneficiam, não é, do Estado, querem o Estado para elas. Né? Então, a advocacia, exercer a advocacia num trabalho como esse é muito difícil. Né? E nós estamos vivendo também um cenário não só de deterioração política, mas de deterioração econômica. Né? Isso também
perverso para a advocacia. Me lembro, quando eu entregava a carteira, eu presidia as sessões de entrega de carteira aqui na OAB, o que eu procurava, sempre fazia a pergunta, vem cá, quem é que vai fazer concurso aqui? Para juiz, para... 80% levantava a mão. Né? Ou seja, a grande maioria que entra numa faculdade de Direito não está pensando em exercer a advocacia. Está pensando em um serviço público. Isso é ruim. Isso é muito ruim. Então, eu fazia uma exortação, olha, mas você vai ser um melhor juiz, um melhor procurador, se você, durante um determinado período, tiver exercido a advocacia. Isso vai te dar mais experiência, mais sensibilidade. Você vai estar do outro lado do balcão para compreender, né, compreender o drama, né, do advogado, drama dos seus clientes, né? Eu fazia essa, era um mantra. Toda entrega de carteira eu fazia isso. E dava uns exemplos, né? Sobral Pinto sempre dizia, Sobral Pinto, do meu ponto de vista, foi o maior advogado que o Brasil já teve. Né? E Sobral, a gente sabe, ele não cobrava do cliente. Eu fazia essa história, não estou dizendo aqui para vocês não cobrarem. Quando eu estou evocando aqui a figura de Sobral Pinto, o nome de Sobral, é no sentido de entender a advocacia como sacerdócio, entender a advocacia como algo que eleva. Né? E não seguir, você pode, deve ter a advocacia como um ganha-pão, né? Pode enriquecer, mas nunca perder de vista, nunca perder de perspectiva. Você tem que transcender. Eu, particularmente, os processos que eu mais gostei, porque eu tinha afeto, porque eu me sentia, de fato, advogado, foram aqueles em que eu não ganhei dinheiro. Não é pelo fato de não ganhar dinheiro. Era pela causa, pela complexidade, e que muitas vezes não rendia coisíssima nenhuma. Né? Agora, você incutir isso na cabeça de alguém de classe média, que vive numa sociedade que é induzida a consumir, que é exortada ao individualismo, é muito difícil. Né? Mas esse é um dos papéis, do ponto de vista da Ordem dos Advogados do Brasil no dia de hoje. É convencer os advogados e advogadas a serem advogados, a gostarem de advogar, né? a entender o papel importante que o advogado cumpre, né, numa sociedade democrática, né? Ser um agente do alargamento da democracia aqui em nosso país. Então, isso é uma tarefa muito difícil, mas é uma tarefa da qual a gente não pode se livrar. Né? Eu particularmente, se eu fosse dirigente hoje da OAB, eu já tinha isso como presidente, mas mais do que nunca, de lá para cá, a situação se deteriorou tanto que eu exerceria um mandato voltado muito para isso, convencer os advogados a serem advogados. Valeu. E eu quero aqui agradecer o convite, quero mandar um forte abraço aí. Não conheço aí a terra de vocês, Pimenta vive dizendo que vai me levar e nunca me leva, né? Então, estás convidado, passando o período pandêmico, vem aqui, que vai ser muito bom te receber. Vadir, quero te agradecer aqui, porque sabe que uma conversa, falava aqui dos honorários, com esse negócio das lives, né? Muitas vezes o pessoal fica preocupado em número de visualizações, em curtidas, comentadas e compartilhadas. É evidente que a gente quer que a mensagem chegue mais adiante, mas para mim, especialmente, foi muito especial conversar contigo, porque tu é um advogado, seja um profissional e um político, que daqui do sul do Brasil eu me espelho, viu? Porque faz da atividade, faz com que a gente se motive a não entrar num sistema que é já dito para fazer assim, vai fazer campanha por campanha. Né? E a possibilidade de entrar e sair da política, entrar e sair da ordem, não ficar se eternizando nos lugares, mas sim levar a tua experiência, isso realmente é um incentivo para mim, especialmente. Te agradeço aí pela participação e desejar outrora, vamos ver se a gente consegue conversar de uma maneira mais profunda em alguns outros temas. Obrigado, Vadir. Eu que agradeço, estou à disposição toda vez que chamado for, né, para debater com você, com
aí do Rio Grande do Sul. Pessoal, agradecer aqui o pessoal. Tem gente que colocou comentário aqui, o Fábio Fleck, o Raul, o Luiz Fernando da Costa Pinheiro, que é o advogado onde eu fiz o meu primeiro estágio, né? Um abraço para ele, Abel, Aramis, também lá pelo canal da Resistência, tem gente comentando ali. Então, esse nosso papo, além desse meu canal aqui, também foi transmitido pelo canal do Luiz Fernando Mainardi, pelo canal da Resistência. Eu me despeço a todos, me despeço do Vadir e voltamos a qualquer dia. Um abraço. Um abraço. Encerrar,